Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos nesta manhã pedir realmente que o Senhor venha falar aos nossos corações. E que no dia de hoje o Senhor é aquele que possa ser entronizado nos nossos corações, falar aos nossos ouvidos, para que possamos entender qual que é a vontade do Senhor para esse tempo que estamos vivendo, Senhor. E no nome de Jesus peço, Senhor, a bênção do Senhor para os nossos ouvintes aqui, irmãos, aqueles que vieram aqui que ainda não conhecem a Ti, que eles possam ser cheios da Tua graça e se arrependerem diante da Tua pessoa, Senhor. Em nome de Jesus pedimos, Senhor, a Tua condução para esta hora. Amém. Irmãos, vou dar um pano de fundo para os irmãos. Na última vez que eu compartilhei aqui, eu falei sobre essa questão de pertencimento, né? Foi a ênfase que eu dei, de que nós possamos ter isso no nosso coração. Então, dei até um tempo para poder estar continuando aqui, para ver se realmente isso é firme no nosso coração, né? E se tem alguém aqui que não tem essa firmeza aí no seu coração de que pertence ao Senhor, né, precisa ter esse encorajamento de perceber, nós somos o Senhor. Eu também expliquei como o Senhor nos vê. O Senhor nos vê em Cristo, o Senhor nos vê na pessoa os filhos nos vê na pessoa do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos vê como uma casa no qual ele tá trabalhando, né? E também falei também que nos últimos tempos nós estamos tornando pessoas bastante... os tempos mudam e as pessoas também mudam, né? E nós tornamos pessoas muito sensoriais, estamos com muita flor da pele, e as coisas estão, sim, muito, muito milindres. Eu expliquei isso para os irmãos, né? Só para os irmãos terem uma noção, que eu quero dar um exemplo aqui, né? E nós temos que ter muito cuidado com o nosso falar, né? Qualquer falar nosso, né? O mundo está tão milindre, né? Que qualquer coisa nós podemos ser taxados de preconceituosos, de racistas, né? De homofóbicos, de gordofóbicos, magrofóbicos, ricofóbicos e etc. Né? Então, assim, está desse jeito, né? Se você falar alguma coisa, que o mundo está assim, está sensível. Mas também eu descobri do lado de fora que também houve uma grande mudança na questão da nossa expressão externa. E o tema da minha mensagem hoje, que eu quero trazer para os irmãos aqui, é chamados à realidade. Por que eu tenho falado isso? A primeira coisa, por isso que eu demorei a estar aqui, porque se você tem convicção que você é filho de Deus, e você está na casa de Deus, o Senhor quer falar coisas sérias ao seu coração, né? Então, nós somos chamados à realidade. Se você adota uma criança de 5, 6 anos na sua casa, tem muita coisa para aprender, não tem? Mas se você despejar tudo de uma vez, ela não vai querer viver com você. Então, até que ela tenha a realidade que ela está, de fato, nessa casa, que ela faz parte dali, as verdades vão sendo inseridas aos poucos. Assim, Deus fez conosco didaticamente, não foi? Deus falou aos nossos pais, de uma maneira assim, muito simbólica. Depois Deus falou a nós, pelos profetas, de uma maneira mais aguda, mas um pouco bem transcendente. E nos últimos dias Deus tem falado pelo Filho. Mas Deus nunca dispensa tudo de uma vez, porque nós não temos estrutura para ouvir tudo que Deus tem para falar conosco. E o tema da minha mensagem é, nós somos agora, como eu percebo que cada um de nós aqui tem convicção de que é filho de Deus mesmo, e que está na casa do Pai, eu posso andar um pouco mais nas considerações que Deus tem falado comigo, para falarmos de realidade. Nós somos chamados a uma vida de realidade, né? Mas, essa questão de chamados à realidade, porque nós precisamos aprender isso. Por que nós nos tornamos externamente, né? E aí, eu estava considerando diante do Senhor, nós nos tornamos, aos poucos, pessoas muito ficcionais, midiáticas, né? Para trazer uma tradução mais cristã, superficiais. E Deus serão chamados à realidade. Né? A superficialidade já tomou conta da humanidade toda, também no meio do povo de Deus.
E eu quero fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Mas no passado não era assim, não. Mas como eu quero chamar a atenção para a realidade, eu quero dar um exemplo aqui para os irmãos, muito simples para os irmãos entenderem. Quem tem acima de 40 anos sabe. Eu vou dar um exemplo terreno, que eu sempre gosto de trabalhar coisas terrenas para vocês entenderem espirituais, como Jesus falou para Nicodemo. Nicodemo, se você não entende coisas terrenas, como é que eu posso falar das espirituais? O que é realidade? Há 40 anos atrás, aproximadamente, então quem tem acima de 40 anos sabe. Parece que naquela época, no início dos anos 80, não tinha internet, né? Não tinha os sistemas midiáticos que hoje nós temos, não tinha muita coisa. Então, quando você estava desempregado, normalmente acontecia muito no domingo, né? Você ia fazer compra e trazia, no nosso caso, aqui, um jornal no estado de Minas, e lia lá no classificado assim. Então, quem é mais velho vai entender. Eu estou falando por causa dos mais novos para entender. Os classificados estão assim. Precisa-se de jovens de 18 a 25 anos para trabalhar em nossos escritórios, em várias funções, né? Aí vinham os requisitos. Segundo grau completo, saber datilografia, morar na região e o último, ter boa aparência. Agora eu quero perguntar para você, se você tivesse desempregado, você iria concorrer a essa vaga lá? Pensa se você estivesse vivendo nos anos 80, esquece os recursos que a mídia faz conosco hoje. Você iria? Olha para o seu irmão do seu lado, você encorajaria, vai lá, irmão, que essa vaga vai ser sua. Né? E se você fosse patrão, você também admitiria alguns de nós aqui para essas vagas? Então, quando você lia aquilo ali, você tomava um choque. Era uma verdade, não era? Aí você tinha um senso de pé no chão, e falava assim, eu não vou concorrer a essa vaga, não vou nem tentar. Mas é uma verdade que doía, não doía? Mas, ao mesmo tempo, você lidava com aquilo, você buscaria uma outra fonte de trabalho para você, e não tinha problema nenhum na sua vida, isso não afetava em nada você não poder concorrer a essa vaga por causa desses requisitos. Não é assim? Assim era no passado, mas hoje as coisas mudaram bastante. É por isso que eu quero chamar os irmãos. Já até dei uma dica. O que no Novo Testamento, a palavra-chave que traz, de fato, libertação para todos nós? O que vocês acham que traz libertação no Novo Testamento? Qual é a palavra-chave lá que você precisa encontrar para você realmente experimentar a libertação? Quem falou aí? Liberdade, a verdade. A Bíblia fala assim em João, conhecereis a verdade te... E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis? Irmãos, você quer experimentar a libertação? Encare a verdade. Conheça a verdade. Porque a verdade é o único texto mais próximo de uma realidade que você pode conhecer. É mais ou menos assim, vou dar um outro exemplo para os irmãos. Talvez você esteja doente, e Deus nos livre de qualquer doença mesmo, e você está cuidando lá, né? Isso aconteceu comigo, né? Um chazinho aqui, um remedinho aqui, uma coisa aqui e tal. Aí você vai no médico. O médico fala com você assim, você vai ter que operar. Não dói quando você ouve essa mensagem? Dói, não dói? Você fala, puxa vida, eu vou ter que operar. Mas quando você opera, o médico fala assim, nunca mais você vai ter esse problema. Não é um alívio para nós? Não é um alívio? Isso espiritualmente é a mesma coisa. Quando você vai a Jesus, você conhece a verdade. Jesus é esse médico que vai te diagnosticar. Você precisa, a verdade a respeito de você é essa. Vai doer, vai doer. Mas, ao mesmo tempo, quando ele faz essa cirurgia na sua vida, você nunca mais vai ter aquela dificuldade, você percebeu que foi bom. Então, o Senhor Jesus é esse nosso cirurgião, que ele identifica a nossa enfermidade, fala a verdade conosco, porque o texto nos diz assim, conhecereis a verdade te libertará. É um fato. Mas se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode conhecer uma verdade acerca de si mesmo, mas se ninguém fizer um trabalho de libertação, você não vai ser livre. Ninguém pode ser auto-livre. Alguém tem que fazer isso. Os irmãos entendem? Você tem uma dificuldade, você entende que ela vai, mas você vai até alguém, e alguém
sara essa enfermidade. Por isso que o tema da minha mensagem é esse. Por quê, irmãos? Se nós pudéssemos deparar com a verdade, e a verdade ela tem esse lado, o primeiro dói, vai doer, mas depois, o outro lado da verdade é o prazer. A palavra de Deus diz assim em Romanos 8,18, porque tenho para mim por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada. Então, nós temos bastante aflições, e no mundo passaremos por bastante aflições, mas a glória, ela vai nos fazer lembrar daquelas aflições, mas com outra perspectiva. Mas é uma verdade ou não é? Nós vamos passar por aflições? Nós não podemos imaginar que a vida cristã é uma bênção, né? Ela é muito maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo, nós passamos por aflições. Mas a glória que há de ser revelada, ela suplanta essas aflições que passamos. Os irmãos entendem? É uma dor que você passa inicialmente, mas você tem prazer depois. Não é assim? A bênção de depararmos com a verdade é que a iluminação vem no nosso coração. Eu vou ler com os irmãos aqui alguns trechos, e eu acho que você precisa agora, nós vamos ler assim, bem pausadamente, e eu lembrei, na outra vez que eu compartilhei, como o Senhor quer dispensar muitas coisas para nós, e eu quero que os irmãos, foi até um dever de casa que eu passei para os irmãos, né? Irmãos, você realmente sabe qual que é a esperança do seu chamamento? Você e eu sabemos qual que é a riqueza desta glória, qual que é a nossa herança nos santos, e também você sabe qual que é a incomparável grandeza do seu poder, está lá em Efésios 1, 18, 19. Por isso que o Senhor quer que nós sejamos os olhos iluminados, para saber que, por meio das grandes tribulações e dificuldades e lutas, nós vamos conhecer a esperança desse chamamento, vamos conhecer a riqueza desta glória, essa herança que temos é incomparável grandeza do seu poder. Mas antes, no processo, vai passar esse caminho, que a Bíblia fala de caminho estreito. Mas se eu tenho convicção da esperança do meu chamamento, eu sei que essa corrida ela vai terminar em breve. E, como Paulo explicou, somente um ganha, né? Mas graças a Deus, né? A palavra de Deus diz que nessa corrida é milhões de milhares e milhares que reinarão sobre a terra, né? Está lá em Apocalipse, capítulo 9, se não me engano. O número de milhões de milhares e milhares que reinarão sobre a terra. Não é só um que ganha o prêmio, como Paulo explicou na corrida, dando aquela figura da caminhada cristã. Mas é milhões de milhares e milhares. Ô, irmãos, então tem grande possibilidade. Nós estamos no meio desse número de milhões, de milhares e de milhares. Desde que tenhamos os olhos do nosso coração iluminado. Então, Deus está nos chamando, a nossa geração, a minha e a geração dos mais novos. Vamos pôr os pés no chão. Nós somos chamados à realidade. E esse chamamento à realidade é uma bênção para nós, porque ela traz libertação. Mas, a princípio, essa verdade ela vai doer. E é assim que Paulo trata esse assunto. Vamos ler. Primeiro passo da verdade, porque eu já falei um exemplo terreno, né, que acontecia no início dos anos 80. Agora eu vou falar biblicamente o que é essa parte dessa verdade que nós precisamos conhecer. Fala do início da nossa caminhada. Efésios, capítulo 2. Você está preparado para ouvir? Se você é filho e tem esse senso que você pertence ao Senhor, você tem que ouvir. É o primeiro passo da caminhada cristã, quando Paulo, capítulo 2. Olha a verdade, é uma verdade. E ele vos concedeu vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso do sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar e do espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer a vontade da carne, seguindo os desejos e pensamentos, e era, por natureza, destinados à ira.
Ô, irmãos, olha que verdade. Né? Dói ouvir isso, não dói? Você pegar uma pessoa, puxa vida, eu nasci num lar tão tranquilo, até num lar cristão, eu fui criado com muita educação, no meio de uma maneira, uma família muito nobre, e está falando isso de mim? Mas essa é a verdade. E aí você precisamos encarar. Essa é a verdade. Essa era a nossa condição. Esse era o nosso retrato, era o nosso diagnóstico. Andasse no passado o curso do sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar e o espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência. Olha que verdade a nosso respeito. Mas eu acho que isso acontece. Alguns momentos da nossa vida, nós achamos que isso aqui não encaixa bem para nós. E sabe, irmão, se você e eu pensamos assim, não, isso não é bem assim, porque eu não sou tão terrível assim, a minha condição não é tão assim, irmãos, é o mesmo que fazer para si mesmo folhas de figueira. Mesma coisa, é justiça própria. Fazer folhas de figueira, essa expressão ela foi depois da reforma, no século XVI, né, os bispos faziam essa expressão, usavam essa expressão. Fazer folhas de figueira, porque se você acha que você, e eu e você não encaixamos aqui, que essa era a nossa condição, nós estamos anulando toda uma obra redentora no Calvário. Por isso, nós não podemos nos gloriar em momento nenhum da nossa vida, por causa do nosso passado, por causa da nossa condição anterior. Lembra quando Deus falava com o povo de Israel? Lembrai-vos quando outrora eram escravos do Egito. Não é porque Deus estava querendo ser sarcástico e lembrar de coisas terríveis para você. É para lembrar porque alguns esqueciam. E muitas vezes nós caminhamos, nós esquecemos que a condição que nós estávamos é uma verdade, e isso tem que trazer contrição em nosso coração, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. E quando você se encaixa aqui e fala, Senhor, esse sou eu. Sabe o que acontece? Quando você fala, Senhor, essa pessoa sou eu. Não é meu irmão, não é aquele outro, essa pessoa sou eu. É o mesmo também que o Senhor pegar vestes do Cordeiro e colocar sobre nós. Amém, irmãos? Os irmãos podem entender? Quando você reconhece, é o mesmo que você está descoberto mesmo, mas eu te cubro com as vestes do Cordeiro. Essas vestes elas jamais envelhecerão. O Senhor Jesus disse lá em Lucas 4,18, ele diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me aos curar os quebrantados de coração, e a livrar todos os cativos, e a pôr em liberdade todos os algemados, e a proclamar o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança, nosso Deus. A consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião de luto estão, uma coroa ao invés de cinza, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor. Então o Senhor fez isso conosco. Mas antes, Ele trouxe liberdade para nós que éramos cativos. Essa é uma verdade. E isso vai começar a direcionar seu caminhar. Mas a verdade é uma moeda, ela tem dois lados. Ela tem esse lado, né, que traz um constrangimento para nós, traz uma certa aversão, mas tem outro lado bom da verdade. Sabe qual é o lado da verdade? Diz assim, versículo 4. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, com seu grande amor que nos amou, nos deu vida com Cristo, estando nós ainda mortos nos nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Assim como você toma essa verdade, da parte do versículo 1 ao 3, você também, irmão, você precisa tomar a verdade da segunda parte. Porque senão a vida cristã fica incompleta. Olha o versículo 5. Deus nos ressuscitou com Cristo. Com Ele, nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo, para revelar as eras vindouras, a suprema riqueza da sua graça, por intermédio de sua bondade para conosco. Portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Nem vem por intermédio de obras, para que ninguém venha orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo,
para vivermos as boas obras, nas quais Deus preparou para que andasse, Deus preparou no passado, para que nós a praticássemos hoje. Irmãos, olha que bênção a vida cristã. Por um lado, você reconhece tudo isso que você é. Por outro lado, Deus te dá uma capacitação para revelar aquilo que Ele é na sua vida. Os irmãos entendem? Isso se chama testemunho. Aliás, sobre testemunho, a gente que é mais idoso nessa área de testemunho, a gente ouve tantos testemunhos, e às vezes tem que encorajar os irmãos, né? Às vezes o irmão vai dar um testemunho aqui. Não, irmão, minha vida era terrível. Eu entrava no ônibus, eu pulava a roleta do ônibus, eu não devolvia o troco para ninguém, eu roubava, e aí eu fumei, eu fiz tanta coisa errada, Jesus me salvou. Esse é o testemunho, né? E o agora? E o agora? Não é? Então, quando você e eu estivermos preparados para o testemunho, fale das grandezas que Deus tem feito na sua vida. Fala que Deus te acordar de madrugada para orar. Fala que você virou um intercessor na vida da igreja. Fala que você é um irmão que investe na igreja. Compartilha com os outros aquilo que Deus tem falado ao seu coração. É isso que é o testemunho. Eu fico ouvindo testemunho, pessoas contam meia hora de miséria da sua vida e dá vontade de chorar também. E, ai, meu Deus do céu, terrível a vida do cara. Aí Jesus me salvou, então não bate palmo, acabou. Irmão, o testemunho é das boas novas que Cristo te trouxe. Amém, irmãos? Irmãos, podem entender? Testemunho quando você fala assim, olha, eu não li a Bíblia, agora eu leio a Bíblia. Olha, eu tinha vergonha até de carregar a Bíblia, não tenho mais vergonha. Hoje eu falo do amor do Senhor no meu trabalho. Hoje eu falo do Senhor na minha escola. Hoje eu não tenho vergonha de dizer que, apesar do meu trabalho ser muito difícil, eu falo que eu sou servo de Deus. E isso é testemunho, não é? Realmente eu não vou em show de cantores seculares, porque eu sou servo do Deus vivo, e aí é testemunho. Os irmãos entendem quando você dá um testemunho? Ah, eu estive muito doente, enfermo, aí os irmãos orou, eu fui curado. Amém, irmão. Mas fala, aí eu fui curado, mas eu fui na casa da minha mãe, do meu pai, do meu tio, e falei que Jesus cura mesmo, salva e liberta. Os irmãos se lembram quando Jesus curou alguns no Evangelho de João, e falou assim, vai e mostra aos sacerdotes? Não é? Se não me engano, aquele que era cego, ele falou, eu não sei, eu era cego, agora eu vejo. Ele foi lá no sacerdote, mas ele curou no sábado. Mas eu não sei, nem lembro quem me curou, mas agora eu sou curado. Então, essas pessoas, elas iam testemunhavam da boa nova que Deus manifestou na vida das pessoas. Então, você prepara seu coração para testemunhar daquilo que Deus tem feito de edificação para a igreja. Porque saber da nossa vida pregressa, todo mundo já sabe e está na Bíblia. Quem de nós aqui não andou segundo o curso desse mundo? Quem de nós aqui não andava segundo o príncipe das potestades da ira? Quem de nós aqui não eram, como diz lá, desobedientes, andando como filho da desobediência? Quem de nós aqui não andou buscando a satisfação pessoal em todo o tempo? Então, quando você dá um testemunho desse, você não está acrescentando nada no outro que está ouvindo. Mas quando você fala das grandezas de Deus, e como Deus tem sido maravilhoso para com você, como Deus tem sido fiel, como Deus tem sido supridor da sua vida, esse testemunho, ele redunda em graça e louvor e ações de graça. Né? Aqui, então, eu quero falar da parte boa. Anteriormente, no versículo 7, vou repetir, para revelar as eras vindouras, a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ao 10. Eu quero parar aqui, quero dar um negócio, um exemplo, irmãos. Pois somos criação de Deus, realizada em Jesus Cristo, para vermos em boas obras, das quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Irmãos, quando você vai, dá um exemplo aqui para vocês entenderem. Quando eu e você vamos a uma galeria de arte, eu particularmente gosto muito, você vê aquelas telas lá, aqueles quadros, e você vê assim, quanta maravilha aqui, tanta genialidade aqui. Não é verdade? Você fica assim, como é que o cara pode ter tanta criatividade? Mas quando você olha para a vida do autor daquela obra,
há muitas perguntas que não podem ser respondidas. Não é verdade? Você vê uma composição, né, música clássica, você vê aquela coisa maravilhosa. Quando você olha a vida do autor, nem parece que é a mesma pessoa. Não é assim? Mas se tratando da pessoa do Senhor Jesus, Ele é, e na sua criação, a exata expressão daquilo que Ele faz. Os irmãos entendem? Por isso que eu quero chamar os irmãos à responsabilidade. Salmo 19 fala assim, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Alguém já viu um céu feio? Vocês já foram em observatório, né? É tudo muito bonito. Tudo que Deus faz é perfeito. Porque Deus diz lá em Gênesis assim, ó, e vi Deus que era muito bom. E quando você contempla a obra de Deus, tem até um canto que cantamos assim, né? As obras de sua mão, ó Pai, quando contempla. Quando você contempla aquilo que Deus fez, é exatamente aquilo que Ele é. Os irmãos podem entender? Não há falha. O universo não há falha. Porque o artífice, o construtor, é infalível. E tudo é perfeito no universo, porque quem fez também é perfeito. Amém, irmãos? Os irmãos podem entender? Agora entra a nossa parte aqui, nossa responsabilidade. Olha o que está dizendo no versículo 10. Somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para toda boa obra. Você parou para pensar? Que nós, até a gente tem que gloriar na cruz mesmo, né? Nós seremos exatamente aquilo que Deus é. Irmãos, é difícil de acreditar, não é? Mas é assim mesmo, irmãos. Glória a Deus por isso. Irmão, pode dizer glória a Deus. Amém. Quando nós somos feituras de Deus, nós seremos exatamente aquilo que Ele é. Porque o Deus vai recobrar em nós a imagem e semelhança. Porque quando Deus fez o homem, Ele falou, façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. E assim Deus o fez. E vi Deus que era o quê? Era o quê? Muito bom. E viu Deus que isso era muito bom. Irmão, isso é muito alto para nós. Quando eu fico lendo, eu falo, não, senhor, eu não tenho a menor condição de ser semelhante àquilo que isso é. É muito alto para nós, para a nossa compreensão, para o nosso entendimento. Mas se é para pensar que você vai ser uma expressão de Deus, que Deus fala assim, ali é Jesus. Porque quando o homem caiu, eu tenho que fazer esse parênteses aqui, para não entender o lado ruim, mas o lado bom também. Quando o homem caiu, ele começou a produzir imagem de si mesmo. Não é verdade? O homem não começou a produzir, porque Deus produziu o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas quando o homem caiu, ele começou a produzir imagem e semelhança de si mesmo, já em queda, em desobediência, em pecado, e etc, etc, e etc. Não é? Não há nada de novo que o homem faça que não tenha vindo do original, da cópia original, que é o Adão depois da queda. Imagina você pegar uma foto, né, uma foto, e tirar um xerox. E tira o xerox do xerox. O xerox do xerox do xerox. E vai tirando. Nós somos 6.000 anos de humanidade. Então, tem 6.000 anos de cópias do original que era Adão. Está tudo borrado, não dá para ver nada. Não dá para ver. Quando Deus olha para a humanidade hoje, em pleno 2025, ele fala assim, nossa, está tão borrado. Mas louvado seja Deus por isso. Porque no início da era cristã, veio Jesus. E fez o quê? Feitura dele. Fez uma nova cópia. Amém, irmãos? Ele fez uma cópia nova. É isso que é interessante. Quando Jesus vem agora, ele fala, vocês vão ser cópia de mim, não do Adão. Irmãos, eu sei que é difícil acreditar. Mas você é a cópia de Jesus. E ainda não manifestou o que haveremos de ser. Não é isso? Isso é a palavra de Deus, irmãos. Ou eu estou inventando?
ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas quando ele vier, temos o quê? Temos certeza de que seremos semelhantes a ele. Quando eu e você nascemos de novo, aquela verdade, ela entra aqui, ó. É como se Deus pegasse alguém, e assim foi mesmo. Fazer uma cópia nova do William, fazer uma cópia nova do Wellington, zerinho. Parece comigo. Lá na eternidade, porque, na verdade, é o seguinte, existe um... É difícil explicar para os irmãos agora, porque parece muito até filosófico, mas é verdadeiro e teológico, irmãos. Lá, nas mansões celestiais, o Senhor vê a imagem dos seus remidos e redimidos e transformados. Pode, porque Jesus orou em João 17, são meus, e nenhum do que o Senhor me der, vão se perder. E ele diz assim, não rogo somente por eles, mas por aqueles que ainda hão de crer em mim. Então, quando Deus olha você, ele fala assim, tem uma cópia, ele nasceu uma cópia nova lá, em Contagem, na Rua Bernardo Monteiro, lá. Mais um. Mas não é cópia do irmão que pregou, nem do pai, nem da mãe, da pessoa do Senhor Jesus. A feitura do Senhor Jesus, é como se eu estivesse moldando novamente na minha vida, na vida dos irmãos, um novo barro, né? Na verdade, o profeta fala sobre isso, né? Que nós somos aquele barro que desce a casa do oleiro e quebra, e o Senhor faz um vaso novo, né? Na verdade, fica até mais fácil para os irmãos entender. Irmãos, é como se fosse um vaso velho, cheio de cera, cheio de emenda, todo disforme. Aí nós descemos a casa do oleiro, esse oleiro pega nós como vaso e quebra, esmia tudo, e derrama seu azeite, que é o Espírito Santo, e nos molda de novo um barro. E aí, o Senhor pega esse barro, põe na luz, que é a verdade, que é a palavra, e fala, esse vaso aqui não tem nenhuma imperfeição. E eu sei, quando eu olho para mim, e nós olhamos para nós, a gente vê tanta imperfeição. Essa é uma verdade. Mas a outra verdade é, nós somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para boas obras. Nós somos feituras do Senhor Jesus. Agora, o mais difícil para nós, o nosso encargo é revelar no tempo presente a suprema grandeza do seu poder. Os irmãos podem entender? É quando você olha para o céu, aquelas noites de verão, assim, está tudo bem escuro, mas as luzes estão piscando. Essa é a visão que o mundo vê dos santos. O mundo espiritual vê os santos assim na terra, como se fôssemos luzeiros neste mundo. A Bíblia não fala assim? Nós somos luzeiros nesse mundo. Então, onde quer que eu vá e você vá, nós possamos estar dizendo assim, alguém tem que olhar para você, esse é Jesus. Tem um trecho, não vou lembrar, parece que é em Coríntios, depois os irmãos me ajudam, ele fala assim, ó, para que eles vejam as suas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Os irmãos já viram essa expressão? Então, é uma expressão que ela fala assim, olha, o mundo vai te ver e vai dizer assim, glórias a Deus pela vida daquele irmão lá. Glórias a Deus por aquela irmã. Não é pela irmã, dá glória a Deus. Fala, puxa vida, glória a Deus por aquele irmão, por aquela irmã. Porque assim Deus propôs em seu coração. E olha, interessante, irmãos, vamos continuar lendo aqui. Eu acho que esse outro tratado aqui, eu não quero entrar na questão de Israel, de maneira nenhuma, tá? Mas olha o que diz aqui no versículo 11. Portanto, lembrai-vos que anteriormente eram gentios por natureza, chamados em circuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas. Estavais longe, naquela época, sem Cristo, separada da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. A um lado da moeda, a situação era tão terrível para cada um de nós, nós não podíamos ser nem relacionado entre, principalmente se nós não fosse da tribo de Judá, né? Que a tribo de Judá é onde originou a pessoa de Jesus, onde são os judeus. As outras tribos são descendentes dos outros filhos de Jacó e de Éber, que são os hebreus. Bom, naquela época, sem Cristo, separada da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo.
Mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, fosse aproximado mediante o sangue de Cristo. Portanto, ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um. Deus pegou aqueles que são circuncisão, né, vamos considerar assim, naqueles tempos, a tribo mais zelosa dos filhos de Jacó, os mais zelosos lá, Judá, os mais conservadores, que são assim, que nem misturavam com as outras nações, nem com os samaritanos, nem com ninguém, pegou esse povo. Vocês são um povo querido, mas eu tenho outro povo aqui, os gentios. Pega esse povo, jogou aqui. Mas não ficou assim, o povo de Judá aqui, uma tribo aqui, e os da circuncisão aqui, e os incircuncisos aqui. Não. Jesus mesclou, misturou os dois, e fez um só. Não é? Paulo pegou aqueles que tinham extremo conhecimento da época, de tudo que você podia pensar, e pegou aqueles que têm grandes experiências espirituais, e juntou, fez um só. Paulo diz assim, não há judeu e nem grego, não é? São família de Deus e casa de Deus. Os irmãos entendem? O Senhor juntou tudo num concerto só, ele chama isso de sua igreja. Eu sei que terreno, no aspecto terreno, a gente vai ver muitas diferenças assim, mas espiritualmente, o Senhor só vê um povo, não há judeu, não há grego. Deus pegou aqueles que sempre foram livres, e pegou aqueles que são escravos também, e fez um só povo. De todas as tribos, povos e raças, Deus fez um só povo. Nós fazemos divisão no nosso coração. Como eu já disse no início, né, nós somos bastante sensoriais, nós fazemos diferença no nosso coração, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos colocou tudo no mesmo lugar. No mesmo lugar. Graças a Deus, nosso país ele é isento de muitas coisas terríveis, continente, até miséria e todo. Mas nós somos iguais àqueles irmãos da África, do mesmo jeito que passam muito mais aperto que nós. E também os irmãos da Ásia, que moram num cubículo desse tamanho, 15 pessoas misturadinhos lá. Porque Deus não vê. Ah, não, aquele povo lá na África é um povo diferente, o povo da Ásia é diferente do Brasil. Não. Somos um só povo. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Quando aquele povo lá distante, ele faz algo que louva o nome do Senhor, eles glorificam a Deus, assim também como no Brasil, os santos do Senhor glorificam a Deus também com o seu viver, com a sua vida. Eu quero continuar aqui, né? Qual? Lê para nós qual que é? Tá vendo? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Tá vendo? Para que glorifiquem a Deus. Então, parece assim, nós nos sentimos assim, não tem a menor condição, mas o Senhor Jesus confiar, Deus ser glorificado através dos vasos que Ele preparou. Você parou para pensar nisso? Né? Ele é um homem de muita coragem, muito poder, muita graça. Né? Nós talvez não escolheríamos nem meia dúzia aqui para expressar nós aí fora. E ele fez isso. Ele chamou o seu povo e chama o seu povo de sua igreja para que possa ser uma expressão de si mesmo na vida dos seus santos. Por isso, temos que chegar à realidade. Nós temos que vir para a realidade. Todavia, em Cristo Jesus, vós que antes estavam distantes, fosse aproximados mediante o sangue de Cristo. Porquanto Ele é a nossa paz de ambos os povos, Ele fez um, derrubando o muro da separação em seu próprio corpo, e desfez toda inimizade, ou seja, anulou leis dos mandamentos, expressa em ordenança, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual Ele destruiu a irreconciliabilidade. Vindo Ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe, e da mesma forma para o que estava perto, pois por meio dele, tanto nós como vós, temos pleno acesso ao Pai por um Espírito. Irmãos, acho que
Eu tenho que até tomar água aqui para poder ler esse trecho com os irmãos. A última vez que eu compartilhei, eu falei que nós somos casa de Deus, e Deus está operando em nós, né? O Espírito Santo pediu que nós abríssemos a janela e todas as nossas imperfeições fossem manifestas, para que Ele derrubasse a parede e ali fizesse um grande salão para que tenha glória. É isso que é o propósito de Deus. E o Senhor nos vê assim. Ele nos vê uma casa na qual o Espírito Santo está trabalhando e vai continuar trabalhando. E vai continuar trabalhando, porque Ele não desiste. A Bíblia fala que Ele não dorme nem dormita, o guarda de Israel. Não só cuida de nós, mas também trabalha em nós, né? E olha aqui. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra angular desse alicerce. Nesse edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo do Senhor, no qual também vós sois edificados, moradas de Deus em espírito. Irmãos, acham que isso é só para ficar na Escritura, para a gente ter um conhecimento? Ou isso é uma coisa que tem que ser aplicável em nós? O que os irmãos acham? Ou é uma coisa só para assim, não sei disso, mas isso aqui na vida de outro? Você tem que trazer isso para a primeira pessoa, para você mesmo. Eu sei que parece muito alto para a gente poder estar lidando com isso. Mas eu e você somos morada de Deus em espírito, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, né? A pedra de esquina, a pedra angular, né? Como o irmão explicou para nós outro dia aqui, né? Aquele arco, né? E a pedra ficava lá no meio do arco. Se tirar a pedra ali, o arco cai, né? A pedra angular. Nós somos edificados sobre esse fundamento. Por isso eu quero saber a realidade. A vida cristã é muito mais do que uma reunião de final de semana, do que uma quarta-feira, que é uma bênção, que é estudos bíblicos nos lares. A vida cristã é vir para a realidade e entender o que Deus está querendo fazer na minha vida e na sua vida. A vida cristã é muito mais. O dia que, graças a Deus, como eu falei na última vez que eu compartilhei, nós estamos sob nova jurisdição. E se surgir uma lei, vai fechar as portas do local de reunião, nós vamos continuar servindo o Senhor ou não? Isso é orgânico? Não tem jeito, não é? A questão de organismo, né? Uma organização, nós vamos ficar desorganizados, é verdade. Mas a vida vai continuar fluindo. E o Senhor vai continuar seus objetivos. Se não o crânio tiver, né? Eu sei que tem, que eles estão reunindo, provavelmente eles não devem estar reunindo com a mesma liberdade que nós estamos reunindo hoje, porque eles estão em guerra. Talvez eles estão orando pelos outros, por telefone, reunindo em outros lugares lá. Mas a vida orgânica continua sendo manifesta. Ninguém pode deter essa vida que foi plantada em nós. Ninguém, nem sistema mundial, falido, maligno, mas é falido, contra a igreja do Senhor Jesus. Porque é orgânico, trata-se de vida, né? E nós não podemos interromper mais. Essa é que é a bênção, porque se nós pudéssemos, a nós mesmos nos descriastis... Nossa, hein? Estou inventando aqui, né? Olha o neologismo aqui, ó. Descristianizávamos. Nossa, hein? A neologismo aí, anota aí. Mas não pode fazer isso mais, sabe por quê? Porque é questão de vida. Não tem como abortar. Amém, irmãos? Graças a Deus por Jesus Cristo, não temos como abortar essa vida que o Senhor colocou em nós. Se ela realmente foi plantada, não tem como mais. Se realmente você nasceu de novo, você pode sentir que o sistema está muito ruim, né? Ah, não vou nem reunir mais, acabou. Mas a vida está lá. Ela está cobrando. Um dia, você vai, e a vida que eu te dei? Mas ela está lá. Agora, ele diz assim, nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para santo templo do Senhor, no qual também vós sois edificados, moradas de Deus em espírito. Irmãos, então nós temos que contratar com a verdade. Eu gosto muito desse texto. Contratarmos com a verdade. Eu já estou encerrando aqui.
Então, tem uma expressão, os irmãos entendam, é complicado. Nós não precisamos voltar a conhecer a nós mesmos, mas aceitarmos aquilo que o Senhor fala daquilo que nós somos. Né? Tem uma expressão em lápide, lá né, na Grécia, assim, conheça-te a ti mesmo, sabe que és pó. Não. Né? Conheça a ti mesmo, sabe que és pedra. Pedra de edificação do edifício de Deus, morar Deus em espírito. Né? Não mais ao pó tornarás. Não, tu és pedra. Pedras vivas. E serás edificados. Vai ser lapidada, vai ser trabalhada, vai ser trabalhada. Não é da cinza ao pó, ao pó. É da cinza à pedra. E a pedra, pedra de edificação. Né? Pedro fala assim na sua carta lá. Assim como pedras vivas foi edificado, casa espiritual. Morada de Deus em espírito. Somos essas pedras vivas. Não tem como. Amém, irmãos? Mas eu quero convidar os irmãos, nesse último parágrafo que eu vou ler aqui, que nós temos que orar, um momento aqui na palavra de Deus, orar. Porque eu sei que, como aquele menino que vem para casa, às vezes nós somos cheios de restrição para com Deus e não queremos viver a realidade. Realidade, nós precisamos aprender a chegar à realidade. E esse trecho é uma oração. Eu quero encerrar esse tempo lendo isso com os irmãos, né? Para enxergarmos a realidade. Está no livro dos Salmos. E honestamente nós vamos orar esse salmo aqui. Salmo 139. Aqui os irmãos sabem que 139. Eu acho que você, nessa manhã, você tem que ser assim diante de Deus. E pôr seus pezinhos no chão. Sabe quando a gente põe o pé no chão? Muita coisa muda. Por que nós tratamos muito, antes de ler o salmo? Tratamos muito assuntos externos, né? Por exemplo, dá um exemplo. Nós, maridos, não exigimos muito da nossa esposa mais do que aquilo que tem oferecido? É verdade ou não? Ou é só eu? Né? Nós não exigimos muito mais do que as esposas têm oferecido? Não é verdade? Esposa, você não exige muito mais do seu marido do que aquilo que ele tem te oferecido? Não é? Filho, você não exige muito mais do seu pai do que aquilo que ele tem oferecido? Alguém falou, pai, você não exige muito mais do seu filho do que ele pode oferecer? Não é? Patrão, você não exige muito mais do seu funcionário do que aquilo que ele pode oferecer? Empregado, você não resiste muito mais do seu funcionário, do seu patrão, do que aquilo que ele pode oferecer? Você assina um contrato de trabalho, sabe que você vai ganhar tanto, depois faz greve. Não é verdade? Por que isso? Porque nós não queremos contratar com a verdade. A verdade é, irmão, irmã, esposo, marido, filho, pais. Aceite o seu filho como ele é. Esposa, receba o seu marido tal como ele é. Puxa, mas agora está na roubada. Não, o senhor está vendo. O senhor está vendo. Né? Esposa, aceite o marido, seu marido como ele é. Ele está dando aquilo que ele pode oferecer. Marido, aceite a esposa aquilo que ela está te dando. Dá o que ela pode oferecer. Ah, mas está tão ruim, está tão fraquinho. Deus está vendo lá. Deus vai acrescentar. Né? Às vezes nós queremos perfeição no outro e queremos ser completo no outro. Mas quem nos completa é Deus. Quem nos completa o vazio do nosso coração, daquele que o esposo ou a esposa não pode dar, é a pessoa de Deus. E nós aprendemos a ver com contentamento. Não é? Empregado. Aceite o salário que está recebendo. Eu sei que é uma mixaria, mas não tem problema não.
Em breve você aposenta, faz 65 anos, pode andar até de ônibus de graça. Vai, né? E uma coisa que a gente descobre quando fica velho, a gente come menos, né, Helena? Até a Helena que é da área aí, né? O velho come menos, né? Porque não pode comer muito, por causa do problema da digestão fica mais lenta, né? Então, até melhor, você não tem que comer muito. Sabe por quê? Se nós não contratarmos com a verdade, andarmos com o pé no chão, nossas casas vão ser uma praça de guerra, uma praça de acusação, de julgar pedra um no outro, falar que o outro pode fazer mais, o outro pode dar mais, e não sei o quê. E é aquilo que ele está oferecendo. É aquilo que ele está oferecendo. É o que eu te dou. Ah, mas pode ser mais? Pode. Mas o limite dele é aquele. O Senhor vai acrescentar. Não é? Você que tem que alargar o espaço da tua tenda para você ser acrescentado. É Deus quem opera o querer e o efetuar segundo o poder que em nós opera. Essa é a verdade. Ande com o pé no chão, dentro da realidade que você tem. Você vai sofrer menos, você vai ter menos problemas psiquiátricos, problemas de gastrite e etc. Quando você põe o pé no chão. E fala assim, obrigado, Senhor, pela minha esposa que o Senhor me deu. Algumas limitações. Obrigado pelo marido que o Senhor me deu. Tem algumas limitações. Obrigado pelo filho que o Senhor me deu. Apesar das limitações, porque da filha é assim, e pai para filho. Obrigado pelo emprego que você tem. Se o Senhor quiser dar mais, o Senhor dá mais. Os irmãos entendem o que é a realidade? Porque nós vivemos num mundo, vou voltar, num mundo ficcional, imagético e midiático. Não é? Não sou contra a questão da estética e da beleza, mas há muito exagero. A pessoa que você vê no site lá desse negócio de Instagram, não é a mesma que você entrou com ela na rua. Ela não é. Nossa, eu tenho uns parentes que eles ficam lindos, mas a realidade é tão difícil. Oh, meu Deus. Eu quero você do celular, eu não quero você. Eu tenho muita liberdade, minha língua é grande, né? Eu falo, troca essa imagem, não é você. Não precisa pôr aquela feinha, mas você está exagerado demais, né? Por quê? Os recursos midiáticos fazem a pessoa, e a pessoa, ela cria, estou encerrando, a pessoa cria o mundo dela, não é? E sabe que no século XVIII, um cristão, chamado Kate Chesterton, ele falava o seguinte, lunático, não é aquelas pessoas que estão no hospício, não. Lunático, aquela pessoa que a sua órbita é muito pequena. Né? Ele orbita num lugar muito pequeno, então ele chamava isso de lunático. Né? E ele falava também que louco não é o que perdeu a razão. Louco perdeu tudo, menos a razão. É difícil explicar isso, né, em poucas palavras. Mas, muitas vezes, nós fazemos a nossa imagem daquilo que nós somos, ao redor do nosso universo, achamos que aquilo ali, e somos alimentados daquilo ali, mas a verdade é outra. A verdade é outra. E aí você não está preparado para receber a verdade de Deus. Você foi chamado para a realidade. Né? Aí fica viajando, nossa, né? A igreja ideal, eu também tenho igreja ideal no meu coração. Né? Mas eu não fico em torno, eu fico em torno da realidade. A realidade é que eu tenho irmãos da congregação maravilhosos, tem irmãos difíceis, a gente tromba às vezes, tem dificuldade, mas essa é a realidade da congregação. Amém, irmãos? Amém? Amém? A verdade é que a liderança de vocês não é tão fantástica como vocês, mas é que vocês têm. A não ser que vocês busquem outro, que o Senhor coloque outro. Mas é a realidade que você tem. Não é? Essa, irmãos, o Senhor tem chamado a verdade. E nós pararmos de ficarmos sonhando. E hoje, irmãos, porque, só para finalizar, por que tem tanta divisão no meio do corpo de Cristo dos últimos 20 anos para cá? Porque a pessoa fala assim, não, eu quero ser pregador, todo domingo vou estar lá. E ele não tem a realidade. O que ele faz? Ele monta uma portinha para ele ser o pregador. Não é? Ah, eu quero ser líder, eu vou ser líder. E aí um está lá dentro, não, eu também quero ser líder. Ele pega e sai de onde ele está, monta dele. Aí lá tem um rebanho de 100 pessoas. Aí um lá de dentro fala assim, não, mas eu quero ser líder também. Ele sai e vai proliferando a divisão do corpo de Cristo. Não é? E isso nós chamamos de sistema, né? O sistema religioso que a gente veio fora. Porque as pessoas não querem vir para a realidade. Mas não é um assunto que eu quero tocar agora. Né? Não é nem necessário. Só para os irmãos entenderem. Talvez você pode orbitar
em torno do seu mundo, das suas ideias. Mas tome cuidado, você não ir longe demais e achar que o seu mundo é tão perfeito que ao redor ninguém mais presta. Vem para a realidade, meu filho, vem para a realidade. Né? Existe uma expressão na Bíblia que fala assim: esse povo é um povo contumaz e de dura serviço, no Antigo Testamento. Mas Deus nunca falou com Moisés assim: Moisés, desiste desse povo. E ele marchou até o quanto ele pôde. Então, eu quero chamar cada um de vocês, a mim e você, como se você estivesse fazendo para si essa oração. Porque se Deus tiver espaço no meu coração, eu vou ser uma pessoa cada vez mais diferente dentro dessa perspectiva aqui. E aí, o seu dedo que acusa vai parar, vai fazer assim, fechar a mão e fazer assim, virar assim, você vai orar. Porque você não vai começar a ver imperfeição em nenhum outro, a não ser em si mesmo. Né? E o Salmo 139 diz assim: imagina alguém fugindo do seu rei, que é Saul, por muitos anos, até que o rei morresse. E agora ele chega assim e fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. E acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discerne a minha caminhada e a minha pousada. E estar a paz de todos os meus intentos. Porque a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já conheces completamente. Tu me envolves por detrás e pela frente e pões sob a tua mão. Tal conhecimento, para mim, é demasiadamente maravilhoso. Tão elevado que não posso compreender totalmente. Você já parou para pensar nisso? Olha que realidade. Nós não podemos deixar de levar isso a sério. Não tem que levar a sério, não tem? E eu não posso sondar os irmãos aqui, e nem quero. Mas fala assim: Senhor, tu me sondas. Sabe quem está te sondando, irmãos? Aquele que te criou. Aquele que fez você feitura em Cristo Jesus. Aquele que te moldou de novo. Ele te sonda. Né? Esse termo esquadrinhar é o mesmo que, quem sabe melhor, esse é o João Marco, link da área de engenharia. Antigamente tinha um papel chamado milimetrado. Vocês lembram disso? Uns quadradinhos assim, né? E eu ficava impressionado com aquele papel ali. O Senhor te esquadrinha ali milimetricamente. Ele sabe tudo sobre você. Por isso nós temos que ter uma postura sempre de arrependermos diante do Senhor, porque Ele sabe tudo a seu respeito. Talvez você pode criar uma imagem externa para todo mundo ver, mas Deus conhece a sua realidade. Quem é mais importante? O mundo está lá fora ou Deus? Então eu tenho que me corrigir, não por causa das pessoas que me verem, por causa de Deus. Porque Ele conhece quando me assento e me levanto dos meus pensamentos, onde quer que eu esteja. Discerne a minha caminhada e a minha pousada. Estás a par de todos os meus intentos. Portanto, ainda a palavra não chegou à língua, e tu, ó Eterno, já não conheces completamente. Tu me envolves por detrás e pela frente, e pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento para mim é maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Irmãos, Deus sabe tudo acerca de sua vida, do seu interior. Sabe até aqueles pensamentos terríveis que você tem, que passam na sua cabeça? Né? Pelo menos na minha passa, não deveria. Por isso que eu não gosto nem de ver noticiário de policial. Né? Eu fico tanta revolta com aquilo. Para onde eu fugir do teu espírito? Para onde? Então, versículo 7. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde eu poderia correr, escapar da tua presença? Ele foi além da física, né? Ele diz assim: se eu escalar o céu, aí está. Se lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente estás ali. Se eu passar as asas da alvorada e morar nos confins do mar, também a tua luz me conduz, e a tua destra me ampara. Ele pensou, aqui é importante parar aqui, todos os elementos da natureza possíveis de se esconder do Senhor. Ele tinha uma condição assim: não posso esconder de Deus. Né?
Só para os irmãos entenderem. Não adianta a gente querer ser Jonas, esconder num barco e tentar ir para outro lugar. O nosso lugar é ir para Nínive mesmo. A Nínive espiritual, né, que vai ser salvo. Não adianta se esconder. Os irmãos se lembram dessa narrativa de Jonas, né? Todo mundo se lembra, graças a Deus. Aí ele diz assim, se eu escalar o céu, for para um lugar mais alto, e se lançar sobre o leito mais profundo da sepultura, igualmente estás. Se eu me apossar das asas da alvorada, e for morar nos confins do mar, e também a tua mão me conduz, a tua destra me amparará. Se eu cogitar, se eu pensar, as trevas, ao menos, haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em dia. Constatarei que, é interessante, né? As trevas me envolveram. Ele falou assim, eu vou ficar em um lugar tão escuro, mas para Deus, as luz e trevas são a mesma coisa. Luz e trevas são a mesma coisa. Constatarei que nem a mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como meio-dia, porquanto a ti as trevas são luz. Irmão, eu vou esconder de Deus, mas vou ficar num lugar bem escuro, ninguém vai me ver. Ele fala, oh meu Deus, o olhar de Deus. Ele vai te ver, está ali, está escondendo, mas você está aí. Não é? Não adianta brincar de pecador de esconder com Deus. Ele vai sempre te achar. Né? Aí ele vai mais além. Talvez você não é satisfeito com você, né, com a sua própria aparência, consigo mesmo. Mas aqui, quando você vê esse salmo, ele pegou todas as estruturas que um homem pode ter. Externa, interna e ambiental. Agora vai falar da parte interna. Tu formaste o interior do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Quem que contemplou a sua... Como é que fala de gestação, não é? Como é que é? Tem um termo, né, para isso. Quando é embrião, depois fala. Bom, diz assim, tu me formaste no teu ser, me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou. Pela maneira extraordinária eu fui criado. Pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, a minha alma sabe muito bem. Irmãos, Deus contemplou quando eu e você fomos formados no ventre da nossa mãe. Ele não esqueceu de ninguém, e são 6 bilhões de habitantes, fora os que já morreram. Ele viu. Eu sei que você tem problema com sua aparência, né? Não é tão bonito quanto eu. Desculpe, né, irmãos? Estou brincando. Mas tem pessoas que não é satisfeitas com aquilo que ele é, não é? Ah, não, tem que dar uma melhorada aqui e tal. Irmão, deixa a natureza seguir o seu curso, né? Aquilo que você puder dar uma melhorada, vai. Mas não força a barra demais, não. Não é? Não force a barra. Não sou contra essa questão de dar uma melhorada no visual, mas não pode ser muito exagerado, porque Deus te vê belo, maravilhoso, formoso, porque Ele te vê em Cristo Jesus. Você é feitura dEle, criados em Cristo Jesus para toda boa obra. E tem muitas pessoas insatisfeitas por aquilo que elas são, externamente, não estão satisfeitas. Olha, isso é muito sério, porque você está querendo ir contra aquele que te criou, aquele que te formou no ventre da sua mãe. Ele quis que fosse assim, aceite essa verdade. Não é? Tem uma história, estou querendo finalizar, não estou conseguindo, vou finalizar. Só para me finalizar. Tem uma história de uma menina, ela nasceu na Inglaterra. Na Inglaterra, 8 em cada 10 tem olho azul ou verde. Eu nunca vi pessoas com tantos olhos verdes igual na Inglaterra. Nasceu uma menina que ela nasceu com os olhos castanhos, muito clara e de pele castanha. E ela ficava, todo mundo fala assim, mas você não tem olho castanho? Você é... Lá eles falam assim, se você é fora da Inglaterra, você é latino, né? Ou você é hispânico. E falava com ela. Mas um dia ela creu no Senhor. E o Senhor chamou ela para o ministério. Sabe para onde que ela foi? Para a Índia. E sabe, na Índia, todo mundo tem olho castanho. Foi uma porta de Deus para ela pregar o evangelho lá. Foi a mais aceita. Porque eles achavam assim, se ela tem olho castanho, ela é da nossa família. Então ela tinha acesso às casas, eles até achavam que ela fosse de lá, pelo fato dela ter os olhos castanhos, não tinha os olhos verdes. Olha como é que Deus fez. Então Deus, quando entristeceu essa menina, Deus já sabia do propósito, para onde ia chegar. Né? E ela
dando o seu testemunho, que ela agradece muito a Deus por isso, porque ela não sabia. E todo mundo na casa dela achava que ela era feia, porque ela tinha os olhos castanhos. Mas ainda as pessoas têm os olhos caramelados, né, desse tom. Continuando. Os teus olhos me viram embrião, e no teu livro foram registrados todos os meus dias, pré-fixados, antes mesmo que o som deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos que os teus conhecimentos. Se eu pudesse somar, seria mais como os grãos de areia. Se eu contasse, levaria toda a eternidade, toda a eternidade. E ainda haveria de contar. Quem me dera exterminasse os ímpios, ó Deus, estarão então as pessoas inescrupulosas e sanguinárias se afastariam de mim. Pois as pessoas com má intenção pronunciam o teu nome, tomando em vão como teus inimigos. Senhor, como não pode odiar aqueles que te odeiam? Como não abominar os que se levantam contra ti? Eu odeio com ódio implacável. Tomaram-se dessa forma os meus próprios inimigos. Sonda, meu Deus. Ele fala para Deus a indignação que ele tem, depois que ele revela a Deus como está a situação do mundo. E o mundo é uma afronta a Deus. Não é? Mas diz assim, mas ele volta para si. Embora ele veja a condição do mundo, ele volta para si. E diz, sonda-me, ó Deus. Analise o meu coração. Examine-me e avalie as minhas inquietações. E vê se há em mim algum sentimento funesto. E guie-me pelo caminho da vida. Irmãos, eu vou ficar por aqui. Né? Queria orar com os irmãos. Acho que a oração que nós vamos fazer nessa manhã é essa. Sonda-me, Senhor. Tu me conheces. Seja verdadeiro para com Deus. Né? Confesse ao Senhor aquilo que você é. Até aqueles planos mais bobinhos, né? Aquelas coisas assim, Senhor, eu quero ser assim. Até esse quero ser assim. Deus sabe. Deus sabe das suas inquietações, dos seus planos. Né? Mas como tema da minha mensagem hoje, chamados para a realidade. Foi para isso que Deus nos chamou. Andar com os pés no chão. Não com os pés de cabeça para baixo, cabeça para cima, voando, viajando. Não. É os pés no chão. Senhor, esse sou eu, o irmão Ederson, esse é o irmão Hélio, esse é o irmão Luiz Lucas, esse é o irmão tal. Senhor, sou eu. Não é ninguém, sou eu. Esse é o meu, sou eu. E o Senhor me sonda. E eu quero vir para a verdade. Fala comigo. Amém? Senhor, encerramos aqui na oração desse salmo. Tu me sondas, o Senhor nos conhece. Cada irmão aqui, Senhor, daqueles que entregaram a vida ao Senhor, traga-os para a realidade, Senhor. Traga a mim para a realidade. Senhor Jesus, nós precisamos tanto do Senhor. Tal ciência para nós é maravilhoso. Nós não podemos compreender o teu propósito. Agradecemos ao Senhor, mas dizemos, Senhor, como pode o Senhor fazer de nós vasos para expressar a tua honra e a tua glória, ainda aqui nesta vida, ainda aqui neste tempo, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Tantas vezes nós não expressamos o Senhor devidamente. Tantas vezes o Senhor não é glorificado pela nossa condição. Tantas vezes o Senhor não é exaltado pela nossa conduta, Senhor. Então eu peço a Ti, em nome de Jesus, sonda meus irmãos e irmãs. Traga-nos para a realidade, para a verdade. É para a verdade que nós somos chamados. E pedimos que os filhos nos libertem. Que se conhecemos as verdades, ela nos libertará, Senhor. Mas se o Filho nos libertar verdadeiramente, seremos livres, Senhor. E muito obrigado por esse tempo aqui, Senhor. Abençoa aqui cada um de nós. Precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Aleluia.